Sabe, o corpo humano é um verdadeiro livro de histórias. Mas o que acontece quando a história chega ao fim? É aí que entra a ciência forense com uma ferramenta incrível para ler esse último capítulo, a cronotanatognose. E hoje a gente vai desvendar exatamente como ela funciona. Imagina a cena, um corpo encontrado. De todas as perguntas que surgem, uma é a mais importante, a que pode mudar tudo. Quando essa pessoa morreu? Saber o quando não é só um detalhe, não. É o que pode confirmar um álibi, apontar para um suspeito ou até inocentar alguém. É a primeira peça desse quebra-cabeça. Então, que nome é esse, né? Cronotanatognose. Parece complicado, mas se a gente quebrar a palavra, fica fácil. Crono vem de tempo, tanato, de morte, e gnose, de conhecimento. Ou seja, é simplesmente o conhecimento do tempo da morte. É a ciência que faz o corpo, a testemunha mais silenciosa de todas, falar. É exatamente aqui que a corrida contra o tempo começa para um perito. Vamos focar nos primeiros sinais, aqueles que aparecem logo depois da morte e que são super importantes nas primeiras 24, 48 horas, que é quando a precisão é máxima. O primeiro sinal, o mais imediato, é a perda de calor, o tal do algor mortis. Pensa no nosso corpo como se fosse um aquecedor, sempre ligado para manter a gente ali por volta dos 36,5 graus. Quando a morte acontece, esse aquecedor desliga. E aí? Aí a física toma conta e o corpo começa a esfriar, simples assim, até ficar na mesma temperatura do ambiente. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença para o investigador. Essa taxa de resfriamento não é uma ciência exata. A média, como a gente vê aqui, é uma queda de meio grau a 1,5 graus por hora. Mas isso é só a média, tá? Um corpo com muitas roupas num dia frio vai esfriar bem mais devagar que um corpo sem roupas numa noite quente. Cada detalhe da cena muda essa conta. Agora, vamos para aquele fenômeno que todo mundo conhece dos filmes: a rigidez cadavérica, ou rigor mortis. A explicação para isso é pura química. Nossos músculos precisam de energia, o famoso ATP, para poderem relaxar. Depois da morte, a produção de ATP para. Sem essa energia, as fibras musculares se contraem e ficam travadas, causando aquele enrijecimento todo. E o mais impressionante é que o rigor mortis não acontece no corpo todo de uma vez só, não. Ele segue uma ordem, um roteiro bem previsível, conhecido como Lei de Nystuen. E isso é um presente para os peritos. Como a gente vê aqui, a rigidez começa na cabeça e vai descendo: mandíbula, pescoço, braços e, por último, as pernas. É um verdadeiro relógio biológico. E ó, atenção pessoal que está estudando para concurso, essa dica aqui é ouro. A rigidez vai embora exatamente na mesma ordem em que ela apareceu, de cima para baixo. A mandíbula é a primeira a relaxar e as pernas são as últimas. É um ciclo completo. Entender essa simetria pode garantir aquele ponto na prova. O terceiro sinal fundamental é o livor mortis, os livores de hipóstase. A lógica é bem simples. O coração parou de bater, então a gravidade entra em ação. O sangue, que agora está parado, escorre para as partes mais baixas do corpo e aí formam-se essas manchas arroxeadas. E aqui está o pulo do gato. Os livores não só ajudam a datar a morte, como também mostram se o corpo foi movido de lugar. Para fixar de uma vez por todas e não confundir mais, livores são as manchas de sangue, culpa da gravidade, e nos dizem a posição em que o corpo estava. Já a rigidez é o enrijecimento dos músculos por causa da química e ajuda a gente a estimar o tempo. Um responde onde, o outro responde quando. São dois capítulos diferentes da mesma história, ok? Ok, depois que esses sinais iniciais aparecem e se fixam, o relógio da morte vira a página e entra numa nova fase. Agora a gente não está falando mais das consequências da morte, mas sim da transformação do corpo. Os processos ficam destrutivos e a linha do tempo se estica para dias, semanas, meses, até anos. A putrefação, que nada mais é do que a decomposição causada pelas nossas próprias bactérias, pode ser dividida em 4 estágios bem claros. Primeiro vem a fase de coloração, com aquela famosa mancha verde no abdômen. Depois, a fase gasosa, que é quando o corpo incha. Em seguida, a coliquefativa, quando os tecidos começam a se liquefazer. E por fim, a esqueletização. Cada uma dessas fases é um marco no tempo. Essa imagem aqui mostra muito bem a fase gasosa. A atividade das bactérias no nosso intestino simplesmente explode e elas produzem uma quantidade enorme de gases. Como esse gás não tem para onde sair, o corpo incha de uma forma impressionante. A aparência muda completamente. É uma imagem forte, mas essencial para entender a cronologia da decomposição. Certo, a gente viu os sinais separados um por um.
Mas a verdadeira arte da perícia é juntar todas essas peças. Não é só olhar para um sinal isolado, mas sim interpretar o conjunto da obra e, o mais importante, levar em conta todas as variáveis que podem mexer com esse processo. É que o relógio da morte, gente, não é um Rolex suíço, não. Ele pode adiantar ou atrasar. O calor acelera tudo, o frio retarda. Roupas grossas seguram o calor do corpo por mais tempo. A idade da pessoa, o peso, a causa da morte, cada coisinha dessas ajusta os ponteiros desse relógio. O trabalho do perito é calibrar a estimativa, levando tudo isso em conta. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como o perito junta tudo isso? A resposta é sobreposição. Ele não olha só para a rigidez, por exemplo. Ele cruza a informação da rigidez com a dos livores, com a temperatura do corpo, com os primeiros sinais de decomposição, e assim ele vai criando uma janela de tempo cada vez mais estreita, mais precisa. E essa tabela mostra na prática como essa combinação funciona. Olha só. Um corpo está quente, flácido e sem livores. A morte ocorreu há menos de 2 horas. A rigidez já está completa e os livores não se movem mais. Estamos falando de 8 a 16 horas. Apareceu a mancha verde, já se passaram mais de 18 horas. É um verdadeiro checklist da investigação. Agora, para quem está focado nos estudos, essa parte é ouro puro. Vamos montar aqui um arsenal para a prova, com dicas e macetes para que esses conceitos nunca mais saiam da cabeça. Ó, anota esse macete que pode fazer a diferença na hora do aperto. Separa tudo em 2 caixinhas mentais. Primeira caixa, os fenômenos consecutivos, que são as consequências imediatas da morte, como o resfriamento, a rigidez e os livores. Segunda caixa, os fenômenos transformativos, aqueles que destroem o corpo, como a putrefação. Consecutivos primeiro, transformativos depois. Simples assim. E para fechar o conceito de vez, essa citação define perfeitamente qual é a missão da cronotanatognose. É a ciência que mede o tempo que passou entre o último suspiro da pessoa e a hora em que o perito chega para examinar o corpo. É sobre ler o passado no presente. E chegamos ao slide que vale a pena tirar um print, salvar, anotar. Esse aqui é o guia definitivo, o resumão de tudo que a gente viu. Ele mostra quando cada fenômeno começa, quando atinge o pico e quando termina. Rigidez completa em até 12 horas, livores fixos no mesmo tempo, mancha verde a partir de 18 horas. Esses são os números que caem na prova, tudo junto num lugar só. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. A cronotanatognose é uma ciência incrível, que nos dá o poder de ler as horas num relógio que já parou. Mas é muito importante lembrar que, por trás de cada cálculo, de cada sinal, de cada fase da decomposição, existe uma história, uma vida. E talvez o grande desafio da justiça seja exatamente esse: equilibrar a frieza e a precisão dos fatos científicos com a imensa complexidade de uma vida humana.